Olá, boa tarde no nome de Jesus. Tudo bem? Hoje eu quero falar com você algo que o Espírito Santo tocou o meu coração. Quero falar sobre o último minuto, um minuto do apito final, um minuto quando, a partir daquele instante, se acabaram as esperanças, se acabou o jogo, se acabaram tudo o que poderia vir de melhor ou pior para as nossas vidas. E buscando algo sobre esse tema, eu encontrei na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios, que muitas vezes o Senhor permite momentos difíceis em nossas vidas até o último minuto, principalmente para que nós possamos abrir mão totalmente de nós e da nossa capacidade de homens e mulheres, da nossa força física ou da nossa força espiritual e dependermos totalmente do favor e da graça dele, Jesus. Porque isso é que é mais bonito. Quando nós não podemos oferecer nada, quando nós não temos nada, quando estamos no último minuto, aparece a graça, aparece o favor imerecido de Jesus para nos abençoar. E como eu também tenho visto, por ser torcedor do Real Madrid na Espanha, lá quando existe um jogo de futebol no estádio do Real Madrid, o Bernabéu, dizem uma máxima que diz que os 90 minutos, ou seja, o tempo de jogo no estádio do Real Madrid é muito longo. Por quê? Porque o Real Madrid pode mesmo estar perdendo, mas o tempo lá parece não acabar. E é isso que Deus me tocou, é isso que Deus me disse, que por mais que eu e você hoje estejamos no nosso último minuto, onde achamos que o resultado é aquele que chegou até agora, ele está dizendo que no tempo dele o momento vai chegar. O teu momento, o meu momento vai chegar. Não esqueçamos que com Jesus o nosso último minuto ainda não chegou. E você pode me dizer, mas Renato, como é que você pode me comprovar isso? Eu posso comprovar isso de algumas maneiras, principalmente naquilo que Deus tocou no meu coração. Você lembra daqueles dois ladrões que já estavam crucificados, junto com Jesus também crucificado? Eles estavam prontos para morrer. Aqueles homens que mataram Jesus já estavam preparados para matar também aqueles ladrões. E aquele pseudo bom ladrão perguntou para Jesus: Jesus, me ajuda, me salva. Eu não quero morrer sem ter uma esperança com o Senhor. Ele falou: fica tranquilo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, no último momento de vida, o que fez aquele ladrão? Ele clamou até Jesus e Jesus respondeu no último minuto, que parecia que já ia chegar, que a morte estava chegando. Ele clamou a Jesus e Jesus deu uma saída. Ou seja, no último minuto, mesmo no meio de tantas dores, tanto sangue, tanta morte, Jesus deu escape para aquele ladrão. Ah, Renato, mas isso é só um. Ok, vamos dar outro então. No tempo do rei Herodes, Tiago já havia morrido por acreditar em Jesus Cristo. Pedro foi preso e ele estava trancado na cadeia naquela noite, e naquela mesma noite Herodes ia chamá-lo para apresentar diante dos judeus, porque os judeus estavam felizes com a morte dos cristãos. E quando Pedro estava no seu momento final, o Senhor enviou um anjo, e esse anjo foi e liberou as algemas, as cadeias que prendiam a Pedro, livrou Pedro da cadeia, e quando Pedro já estava livre, o anjo se foi. Ou seja, no momento final da vida de Pedro, Jesus enviou um anjo. Pedro estava dormindo, tranquilo, descansando, diferente daquele ladrão que estava na cruz. Por quê? Pedro confiava. Pedro sabia que a igreja estava orando por ele, Pedro sabia que Jesus é o nosso refúgio, é a nossa salvação, então ele estava tranquilo e mesmo assim, preste do seu último minuto, ele tinha certeza que Jesus iria salvá-lo, como fez, enviou o seu anjo e o livrou da cadeia. Mas você vai falar, Renato, dá mais um exemplo então? Olha, eu fui buscar mais um exemplo para confirmar aquilo que Deus estava falando comigo, que o nosso minuto final nas mãos de Jesus, ele é muito largo. E o que aconteceu? Isaac ia ser morto. O seu pai recebeu uma ordem de Deus de sacrificar o seu melhor. E Abraão pegou Isaac, levou, subiu o monte,
subiu o monte, preparou o altar de sacrifício, amarrou as mãos de Isaque, colocou Isaque sobre a lenha. Quando ele ia com o martelo matar Isaque, o Senhor enviou o seu anjo que bradou e disse: Ei, Abraão, pare com isso. Eu te provi o outro sacrifício, porque eu vi que você entregou o seu melhor. Ou seja, no momento final da vida de Isaque, no momento final da vida de Abraão em matar o seu filho, o Senhor veio e proveu. Por isso que aquele monte seja o monte onde Deus provê, onde a provisão do Senhor vem mesmo no último minuto. Porque Abraão, Isaque acreditaram e sabiam que o Senhor ia prover. E mesmo assim, não desistiram, foram até o fim. Então, quando eu e você entendemos que no momento de escuridão, no momento de tanto sofrimento, como diz o Salmo 107, se você clamar ao Senhor, Ele vai enviar o anjo dele para nos ajudar. A palavra do Senhor diz que Deus se compadece de todos os fracos e Ele salva todos os necessitados que têm esperança nele. O grande problema é que eu e você achamos que nós podemos e devemos ser Deus e queremos no último momento usar um truque, uma armadilha, mas o Senhor tem esse último momento. Eu e a Lucy estamos aguardando uma situação na qual já achávamos que o nosso minuto estava quase por terminar e o Senhor está nos mandando uma mensagem: Ei, o meu minuto ainda não acabou. Então, eu e você temos que estar preparados que o Senhor se compadece das tuas necessidades e das tuas fraquezas. Ele é e deve ser a nossa única esperança. Deus vê e não deixa frustrado a esperança de uma pessoa fraca. Quando Jesus percebe que a esperança nossa está nele, ele nunca deixará de nos livrar. E nós temos que tomar posse dessa esperança, diz a Bíblia, que quando nós tomamos a posse e sabemos que Jesus é o nosso refúgio e que ele, mesmo no último momento, ele vai nos livrar, ele vai trazer a vitória, nós vamos ser como o time do Real Madrid, onde os 90 minutos são muito longos para os seus adversários. E Satanás tem que saber, nós temos que declarar, porque Jesus se manifestou para destruir todas as obras do inimigo. E se o inimigo hoje está segurando a tua bênção, a minha bênção, a bênção da Lucy, nós vamos dizer bem claro a Satanás no dia de hoje: nós temos confiança naquele que começou a boa obra e ele vai terminar. Jesus vai nos salvar, Jesus vai enviar um libertador, como ele foi enviado para libertar a todos nós. As pessoas clamaram a Deus e Deus enviou um libertador. Hoje é o meu momento, o teu momento, de clamar para Jesus, falar: Senhor, estamos no nosso momento final, estamos no minuto final, vai acabar a partida, Senhor. Desse jeito eu estou perdendo, mas se Ele garantiu, Ele vai cumprir e Ele vai tirar a nossa situação de tribulação nesse último momento. Eu e você precisamos entender que nesses momentos de tribulação do último momento, nós já estamos cansados, nós já estamos fracos. E o que acontece? Jesus é tão sutil, tão maravilhoso, que eu costumo falar tanto para as minhas filhas, tanto para a Lucy, que ele nunca vai quebrar aquele galho que já está mais quebrado. Jesus nunca vai apagar o fogo que já está terminando, porque ele é, e através do seu nome, a nossa única esperança. Então, se ele está vendo que eu e você já estamos cansados, demasiadamente desgastados por esperar esse último momento, ele vai vir e através do nome dele se mostrar que ele é a esperança para todos os povos. Então, se ele é essa esperança e o nome dele, Jesus, a esperança para todo mundo, vamos tomar posse dessa esperança. Porque quando Deus vê que eu e você temos esperança nele, acreditamos no amor fiel dele, mesmo eu e você sendo infiéis, ele vê que o amor fiel dele vai se cumprir na nossa vida e ele se agrada. Então, saiba que para Satanás, os 90 minutos no Bernabéu para o Real Madrid e os últimos minutos nas nossas vidas vão ser longos demais e Satanás não vai vencer, porque a nossa vitória vai vir no último momento. Eu e a Lucy gostamos de trazer aquele verso de Lamentações, onde dizemos que trazemos à memória só aquilo que nos dá esperança. Essa nunca será a última vez que o Senhor vai agir no último momento. Então eu te peço, no nome de Jesus, que você espere, porque ainda existe um último minuto, um último momento para a tua vida, para a minha vida, para a vida da Lucy, para as minhas filhas e para todos esses que estão ouvindo o vídeo. Porque traga a memória de que quantas vezes o Senhor, no último momento,
operou e trouxe a saída que você esperava. Você já não acreditava mais e ele vai enviar o anjo, ele vai livrar as cadeias que estão te prendendo, ele vai te levar para fora das guardas, ele vai trazer o libertador, ele vai fazer algo que você vai se surpreender, porque Deus é um Deus de detalhe. E quando ele olha para você e vê que você está fraco e você diz: quando sou fraco, sou forte, porque eu creio nele, porque ele é o meu refúgio, ele vai trazer dos céus, vai fazer com que as coisas aconteçam, para que não eu e você sejamos glorificados, mas o amor do Pai em nossas vidas seja glorificado. Receba essa palavra no nome de Jesus, como eu estou recebendo agora, acreditando que ainda falta 1 minuto, e por mais que pareça pouco, com Jesus, o nosso minuto é uma eternidade. Deus te abençoe no nome de Jesus. Acredite que Jesus, além de ser um Deus de detalhe, ele é Deus do último minuto. Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma semana de vitória. E se durante essa semana acontecer a vitória no teu último minuto, nos avise, que eu e a Lucy queremos agradecer no teu nome por essa palavra que Deus opera no último minuto. Deus te abençoe.